Não é tarde demais. Não é tarde demais para você, não é tarde demais para a sua família, não é tarde demais para o seu ministério, não é tarde demais para a sua vida espiritual, emocional, para a sua saúde, para o seu corpo ser curado. Você pode estar desenganado pelos médicos, Deus tem poder para fazer. Não é tarde demais. Não é tarde demais para a sua vida financeira, não é tarde demais para a sua empresa, para os seus negócios. Não é tarde demais para a nossa nação. Não é tarde demais. Alguém crê nisso? Lucas 1, verso 37, está escrito assim: pois, olha lá, Lucas 1, capítulo 37, pois nada é impossível para quem? Para Deus. Quanto que é impossível para Deus? Nada. Lindo ler isso, não é, gente? Não é bonito ler que nada é impossível para Deus? Quem acha bonito? Dá um glória a Deus aí. Lindo, nada é impossível para Deus, eu sou um filho de Deus, eu ando com Deus, eu sirvo a Deus e tal, vai dar certo, que nada é impossível para Deus e nada. Mas e quando a gente olha para a nossa vida e aparentemente já é tarde demais? E quando a gente olha para a nossa vida e aparentemente não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Às vezes a gente pensa no nada é impossível para Deus, desde que esteja dentro do tempo. Mas a gente precisa entender que Deus é atemporal. Deus é atemporal. O que é isso? Deus não está preso ao tempo. Ele é alfa e ômega. Ele é princípio e também é o. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E Ele é aquele que chama as coisas do fim para o começo. Porque Deus não está preso nem a tempo, nem a espaço. Como assim, pastor? Ele não está preso a espaço. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ah, pastor, se tivesse uma pessoa da minha família que está lá no meio do mato, sei aonde, ouvindo essa palavra, a sua oração daqui alcança aquela pessoa lá, porque o Deus a quem você está orando está aqui, também está lá. Ele não está preso ao espaço geográfico. O que para nós é uma limitação, para Deus é uma oportunidade. Faça das suas limitações as maiores oportunidades de viver pela fé. Eu vou dizer de novo e alguém vai agarrar. E essa é boa para você anotar aí. Faça das suas limitações as suas maiores oportunidades de viver pela fé, porque Deus vai manifestar a glória dele nas nossas limitações. Deus não está preso no tempo. Lázaro era morto, já fazia quanto tempo quando Jesus chegou lá? 4 dias e já cheira mal. Quando Jesus disse, Lázaro vem para fora, a única coisa que os homens precisaram fazer foi tirar a pedra que fechava o sepulcro e desenrolar as faixas, que era a preparação ali do sepulcro, do sepultamento do corpo. Não é tarde. Quando Sara riu, achando que era tarde demais para ela engravidar. Quando Abraão errou por se deitar com Agar, ouvindo o conselho de Sara, pensando que do ventre de Sara não vai sair mesmo, vai ter que ser com Agar. Não era tarde demais para Deus. Eu estou aqui para te dizer, hoje, 30 de outubro de 2022, ou o dia que você for assistir essa mensagem, não é tarde demais, porque Deus não está preso no tempo Cronos, que é o nosso tempo. Deus é Senhor de todas as coisas. O Kairos de Deus, o tempo perfeito de Deus, abrange todos os nossos tempos. Às vezes alguém diz, e eu já pensei assim, se eu tivesse conhecido Jesus antes, se eu tivesse andado com essa palavra, com esse conhecimento antes. Quem já falou isso, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, que chegou o dia de hoje, que eu posso entender que a minha hora certa já chegou. Chegou. Pastor, eu não teria errado num monte de coisa lá atrás, ok. Mas Deus te perdoa pelo que você errou lá atrás, e se não perdoa ainda porque você não confessou. Hoje, confessa e arrepende que Deus já perdoa. Pastor, mas eu tenho as consequências para lidar, sim, e você vai orar sobre isso e Deus vai começar a te dar força para viver novidade de vida. Nada, absolutamente nada é impossível para Ele, mesmo quando parece que é tarde demais. Põe o primeiro tópico para mim, por favor. Põe para mim. O que fazer quando a espera tenta? Porque nada pode impedir o agir de Deus, hein? Presta atenção. O que pode impedir o agir de Deus? Nada. Nós podemos negá-lo. Deus não precisa agir na minha vida porque eu duvido, porque eu não quero, porque eu não creio, porque qualquer coisa.
mas impedir. O que fazer quando a espera tenta nos desanimar e matar nossa fé? O que fazer quando a gente declara que nada é impossível para Deus, desde que seja dentro do tempo do jeito que a gente pensa que é? Porque às vezes, esse é o erro que a gente está cometendo. A gente está pensando que Deus serviria para a nossa vida em outra estação, em outra época, em outro ciclo. E na verdade Ele é Senhor de hoje. Ele é Senhor de agora. Ele é o Senhor do amanhã, como também foi o Senhor de ontem. Agora a pergunta é, o que Deus te deu para viver nesse tempo? Para de fugir. Até quando você vai fugir e negligenciar os desafios que Deus permitiu que chegasse nesse tempo? Ah, pastor, eu fui lá, estava trabalhando, aí a empresa começaram a me perseguir, eu saí do emprego. Aí eu comecei a namorar uma pessoa, e aí eu vi que aquela pessoa não é perfeita. Não, parabéns, hein? Agora são dois, você e ela. Então eu larguei o relacionamento. Ah, pastor, eu comecei um curso, mas eu vi umas coisas lá, não sei o que, eu larguei. Ah, eu fui para uma igreja, pastor, eu vi umas coisas, aí eu parei. Ah, pastor, quantos níveis mais você vai abortar da tua vida? Quantos níveis mais, diante do desafio, porque enquanto estamos sendo aplaudidos, enquanto está tudo bem, enquanto o carinho está sendo feito, joia, mas enquanto a gente é contrariado? Nada é impossível para Deus, inclusive nos dá a capacidade de superar contrariedades. Alguém crê nisso? Hoje você vai voltar para a jornada que Deus não mandou você sair. Você vai voltar a sonhar o que Deus não mandou você parar de sonhar. Você vai voltar a investir, dedicar tempo naquilo que Deus mandou você fazer. Tem gente saindo do campo de batalha antes da hora. Tem gente tirando o seu casamento do campo de batalha antes da hora. Tem gente tirando seus filhos do campo de batalha antes da hora. Tem gente tirando o seu ministério. Tem gente tirando o seu sonho profissional. Tem gente tirando o seu negócio, sua empresa antes da hora. Não é hora. É hora de ouvir a palavra de Deus e crer que nada é impossível para Ele. Mas consagra a Deus, como diz Provérbios 3. Consagra a Deus seus planos. Apresenta a Deus seus projetos. E seus pensamentos, planos, projetos, sonhos serão estabelecidos. Porque Deus é atemporal. Alguém entendeu essa primeira parte? Posso seguir a mensagem? O que fazer quando a espera tenta desanimar? Tenta abalar nossa fé. Tenta nos destruir. Nos convencer a desistir. Vamos ler o versículo 5 para entender o contexto do que está acontecendo aqui? Lucas 1, verso 5. Quando Herodes era rei da Judéia, havia o quê? Um quê? Um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Olha que lindo, um casal que vem da mesma descendência, da tribo de Levi. São da linhagem sacerdotal de Arão. São filhos de filhos de filhos de filhos daqueles que foram escolhidos para servir a Deus, para ser sacerdote de Deus, para exercer sacerdócio. Que coisa incrível. Aquele casal que você fala assim, os dois têm propósito, os dois têm chamado, os dois são uma bênção, casaram. Aí o que você imagina? Vão ter um casamento perfeito, lindo, incrível, maravilhoso. Aí alguém vai dizer, não pastor, mas se eles escolherem errado, né, se eles fizerem errado, então vamos ver. Versículo 6. Zacarias e Isabel eram o quê? Zacarias e Isabel eram o quê? Justos aos olhos dos homens? Do pastor? Da igreja? Da família? Justos aos olhos de quem? É a Bíblia que está dizendo. Justos aos olhos de quem? De Deus. E obedeciam. A palavra obediência nunca saiu de moda, nem no Novo Testamento. Obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Estatuto e mandamento também nunca saiu de moda. O Velho Testamento termina falando sobre mandamento, o Novo Testamento começa falando sobre mandamento. Outro dia eu vou pregar para você e mostrar para você que continua. O Velho Testamento termina falando sobre a lei, Malaquias 4:4. O Novo Testamento, Jesus chega falando, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Outro dia, senão não dá, eu perco o foco e aí não aprofundo o que eu tenho que aprofundar. O fato é que os dois são justos diante de Deus. Cumprem cuidadosamente, não é de forma superficial, não finge isso aqui, eu fingi que eu não vi e tal. Não, cuidadosamente, com zelo, com amor, com devoção. Os mandamentos e leis, estatutos do Senhor. Só que aí o verso 7 vai mostrar que eles não tinham a vida perfeita que a gente imagina, porque a gente pensa que os dois vêm família abençoada, família
sacerdotal, os dois servem a Deus, os dois têm que ter uma vida perfeita. Foram eles que começaram a ideia do comercial de margarina. Não são a família perfeita. E sim, devem ter chorado muitas vezes pela falta do bem mais precioso que eles queriam. Talvez um dia um olhou para o outro e pensou, talvez nunca tenham falado isso, já que a gente vê que os dois eram um exemplo, mas ainda assim podem ter falado. Mas talvez um dia tenham pensado, é você, não é você, quem de nós dois é o problema? O que está acontecendo aqui em casa? Porque, irmãos, quando as coisas travam em casa, a gente vai procurar culpado. Quem é cristão de verdade, primeiro procura onde tem erro em si mesmo. Quem é religioso, sempre procura no outro. O espiritual, primeiro examine-se a si mesmo. Quando Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, em Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí vai. Quando ele cai de joelho e diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ei, o primeiro pecador sou eu. Eu também convivo com outros pecadores, mas o primeiro sou eu. O primeiro que precisa de conserto aqui hoje sou eu. Sou eu mesmo, né? Vocês estão bem pra caramba. Sou eu. Alguma coisa na minha fé precisa ser aperfeiçoada. Alguma coisa no meu temperamento precisa ser mudado. Alguma coisa na minha visão espiritual. Alguma coisa na minha vida prática. No meu temperamento, seja o que for, precisa ser aperfeiçoado. Alguém concorda? Não faz a gente vibrar, dar glória, mas não tem problema. Eu vou pregando mesmo assim, vocês sabem que eu prego. O verso 7 diz, não tinham o quê? Filhos. Pois Isabel era o quê? Estéril. E ambos já estavam o quê? Já estavam o quê? Velhos. Bem velhos. Você tem um problema que está bem avançado, a palavra de Deus hoje é para você. Você tem uma crise que já está bem potencializada, Deus te trouxe no dia e na hora certa. E quem está em casa dá tempo de vir à noite. Porque você recebe a palavra aí, mas a unção está aqui. Os dois são bem velhos, mesmo sendo bem justos. Não tem filhos. Os dois não têm a maior bênção que um israelita ou que um judeu precisa ter para ser aprovado aos olhos da nação, dos outros. Filho, homem. E não bastava ter filha mulher, não. O casal tinha 10 filhas mulheres, não adiantou. Por quê? Porque a descendência era contada nos homens. Mas tem uma mensagem que eu vou mostrar para você um dia. Estou doido para pregar. Que um grupo de mulheres foi lá e mudou isso aí. Foi diante de Moisés e falou, tal. Mas outro dia. Reivindicou e Deus fez valer. Então mulher não é inferior não, é que cada um, os homens, por que estão à frente? Porque eles vão à guerra, porque eles exercem algo que Deus deu a eles. O fato é que esse casal não tem filhos, nem homem nem mulher, não tem ninguém. Quando eles morrerem a história deles acabou. Domingo passado a Carla ministrou uma mensagem maravilhosa, que quase que eu pedi para ela voltar domingo à noite para ministrar, mas eu sou fominha e Deus não testificou, então eu ministrei à noite. Sobre herança ou legado. E ela foi tão usada por Deus que no sábado à noite eu estava conversando com o Zé Paulo. A gente estava numa viagem junto. Eu falei para o Zé Paulo, Zé Paulo, a gente já sabe a diferença, ou tem aprendido a diferença entre herança e legado, e nem sabia o que ela ia pregar. Falei sábado à noite com o Zé. Mais do que herança, nós precisamos plantar um legado nos nossos filhos, na geração futura. Mas nós precisamos aprender também sobre gerar memórias. Nossos filhos precisam receber herança, porque a Bíblia diz que o homem justo deixa herança. E isso aí Deus me pegou, porque eu não posso ficar dando tudo. E eu falei, uma hora dessa, alguma coisa eu vou ter que segurar, vai ter que ficar com o patrimônio da família. Eu não posso pegar e semear tudo que vem na minha mão. Alguma coisa eu vou precisar falar, não, isso aqui é colheita para ficar, para o Rogerinho, para o Israel, para os meus netos, e vai. Porque o homem bom deixa herança para os filhos e para os netos, e para os filhos dos filhos. Bom, nós precisamos deixar herança, nós precisamos deixar legado, e nós precisamos deixar memórias. Tem gente trabalhando em herança e legado, mas não trabalha em memórias. Tem gente que só gera memória ruim para os filhos. Tem gente que os filhos estão se corrompendo, a culpa não é dos outros, não é do ambiente ao redor, não. É o ambiente dentro. Somos nós que geramos as memórias, mesmo que a gente esteja num ambiente ruim. Esses dias sentamos com o Rogerinho, eu e o pastor, Rogerinho, você tem alguma queixa a fazer? Não, graças a Deus, eu me sinto honrado, privilegiado e tal. Deus nos ajuda a gerar boas memórias, mesmo quando ele tiver que se deparar em ambientes ruins, porque a gente vive nisso, no mundo a gente vive. O fato é que Zacarias e Isabel não tem nada para deixar, ou melhor, não tem ninguém
a quem deixar. Quando morrerem, e a Bíblia diz que eles já são o quê? Já estavam o quê? Bem velhos. Estão mais perto de partir do que ficar. Não tem ninguém. Não tem ninguém para contar a história. Aí eu faço uma pergunta: o que fazer quando parece que é tarde demais? Eu estou aqui para te dizer: crê em Deus, porque não é tarde demais. Eles não tinham filhos e era a maior bênção. Você vai ver que Isabel fala sobre vergonha, humilhação, porque era uma humilhação. Era um sinônimo de tem alguma coisa errada, não estão alinhados com Deus, porque Deus não dá filhos a eles. Põe o próximo tópico, por favor. Olha isso aqui: bênçãos terrenas, não são necessariamente termômetro de vida espiritual. Claro que filhos a gente gera para o reino de Deus e são uma bênção espiritual também, mas filhos a gente recebe aqui na terra. É ou não é, gente? Ou você acha que no céu você vai ter filho? Não, a Bíblia diz que no céu a gente vai ser igual aos anjos, não casa nem dá em casamento. Então o casamento é para agora. Quem é casado, aproveita, para de brigar e namora. Quem é casado. Não fica uma coisa de beicinho. Aí depois morre, aí fica... Irmão, se tem uma coisa que eu não vou chorar no caixão da pastora, que talvez ela morra antes que eu. Foi até que ela não está no culto, posso falar? Não, brincadeira, acho que eu morro antes dela. Mas se ela morrer antes também, né? Fazer o quê? Ela disse que eu vou morrer primeiro. O motivo eu não vou contar para vocês, deixa que ela fale se ela quiser. Mas uma coisa que eu não vou chorar no caixão, se eu estiver vivo: ai, eu não amei. Eu não disse que amava. Eu fiquei fazendo birra. Já fiz. Sou humano. Quem aqui nunca fez birra que atira a primeira pedra? Quem nunca fala, tá vendo? Então também não vou nem falar. Vou dar um gelo. O problema não é quando a gente dá um gelo, é quando a gente dá o freezer inteiro. É quando a gente pega e monta uma fábrica de gelo. Tem gente que o casamento virou uma fábrica de gelo. É um gelo atrás do outro. Ninguém aguenta isso. Acorda. É tempo de consagrar a família. De tanto dar gelo em cima de gelo, você vai congelar. E não adianta, você vai congelar teu casamento, teus filhos, tua família, teus relacionamentos. E depois não adianta dizer que a culpa é dos outros. Foi você que fez isso. Para. Interrompa esse ciclo. Hoje é dia de romper. Esse ciclo não vai adiante. Em nome de Jesus. Nós somos maduros espirituais. A Bíblia diz para não se pôr o sol sobre a nossa ira. O que é isso? No dia de hoje eu preciso zerar essa conta. Porque eu não posso começar no outro dia achando que alguém me deve o perdão. Porque se eu começar o dia achando que alguém me deve, porque eu não quis liberar perdão, eu também começo o dia devendo a Deus. Porque as misericórdias é para quem exerceu misericórdia. O juízo vai ser sem misericórdia para quem não fez misericórdia. O que é isso? Quem não perdoou, partiu, foi embora sem direito a perdão. Alguém quer o céu? Então você vai perdoar aquela pessoa, nem que seja só por causa do céu. Ô pastor, por que você está falando tanto sobre perdão? Não sei. Pastor, mas está me ofendendo. Ema. Cada um com o seu e eu com o meu, inclusive. É problema, vamos ter que lidar. A gente vem na igreja para lidar com as nossas mazelas. Não é isso que a gente vem fazer? A gente vem ser encorajado a se tornar melhor. Mas não melhor aos olhos do mundo, melhor à luz da Bíblia. Tem gente que não aguenta ficar aqui, irmão. Não aguenta. Porque a gente não vai deixar de falar aquilo que a Bíblia manda. Acabou. Aí de vez em quando, ontem eu recebi uma mensagem, uma pessoa de João Pessoa, que me segue e ama ouvir a gente ministrando. E tem gente aqui do lado que não vem. E está tudo bem, cada um. Mas tem gente que não aguenta porque não quer ser confrontado. Que é só a palavrinha de, chuchuzinho de Deus, não sei o que lá, cerejinha do bolo. Nós somos amados. Eu acho que assim, gente, quando a gente tem consciência da cruz do Calvário, a gente já sabe o nível de amor que a gente recebeu. Glória a Deus por esse amor. Agora vamos alinhar a nossa vida. Eles não tinham filhos, uma bênção terrena, mas mesmo assim eles amaram a Deus, eles serviram a Deus. Mesmo assim eles não deixaram sua vida espiritual apagar. Eu não sirvo a Deus porque eu estou com uns problemas. Desculpa falar, você vai morrer sem servir a Deus. E se não quiser me desculpar, tudo bem, mas você vai morrer sem servir a Deus. Quando eu vejo alguém falando, não pastor, eu preciso ajeitar minha vida e depois eu volto a servir a Deus, 99% não volta. E está servindo ao diabo sem perceber. Desculpa se isso lhe ofende, mas você está aqui para ouvir verdade. Você ouviu a voz do diabo e foi fazer o que ele quis.
Porque a Bíblia diz que Deus não coloca uma carga sobre nós que a gente não suporta. A carga que está vindo, Deus já deu para a gente o escape. Se está faltando escape, está faltando intimidade com Deus. Isso serve para o Rogério, porque o Rogério de vez em quando quer sair fora de algumas coisas da vida. Mais alguém? Antes que você pense, o pastor está me acusando. Não, estou falando da Bíblia, cabe na minha vida. Cabe na vida de mais alguém aqui? Acabou. Enquanto você fica esperando tua vida ficar perfeita para não servir a Deus, o diabo aplaude e diz, você é meu. Por quê? Como as pessoas dizem, né? Para o mal triunfar, basta o bem não se opor. Sabe, aquela frase bonitinha. Eu acho incrível que tem gente que gosta até de compartilhar nas redes sociais. O que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Mas a pessoa está calada no tocante a servir a Deus. É mais ou menos como colocar um diploma atestado de hipócrita. Porque eu falo de uma coisa que nem eu mesmo pratico. Mas essa manhã não é para deixar ninguém para baixo. É para arrancar as escamas dos olhos, cada um se levantar e dizer, Deus, eis-me aqui, conta comigo. É comigo, meu tempo de servir é esse. Mesmo que eu não tenha a maior bênção. Ah, pastor, sabe, eu não sirvo ainda porque está faltando uma bênção. Quando essa bênção vier, se Zacarias e Isabel fossem igual a você, eles teriam servido a Deus? Teriam sido justos aos olhos de Deus? Se Zacarias e Isabel pensassem assim, só quando a minha vida estiver toda perfeita. Se Zacarias e Isabel pensassem assim, eles teriam servido a Deus, igreja? Não. Se o Espírito Santo está falando com alguém aqui, tem gente que hoje vai acabar o culto, vai procurar alguém da equipe e vai dizer, eu preciso servir. Eu preciso servir. E a gente está cheio de oportunidade. Obreiros, família Kids, a gente vai expandir, vai começar agora o grupo, a classe intermediária. A gente precisa cuidar dos pré-adolescentes. Mas precisa de gente que tem amor. Porque quando Jesus chamou Pedro para pastorear, Jesus perguntou para o Pedro o quê? Pedro, tu servia para quem ama, não é para quem sabe. Pedro é o cara que acabou de negar Jesus. Pedro não é bom o bastante não, tá? Só que Jesus está falando, servir tem a ver com amor, não tem a ver com tempo sobrando, vida fácil ou com habilidades. Amor. Quem ama, serve. Pastor, não gostei. Só que é interessante que Jesus não fala só, Pedro, tu me amas. Qual que é a pergunta de Jesus mesmo? Alguém lembra? Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Pedro, tu me amas? Aí, Pedro, tu me amas o quê? Mais do que estes. Porque para servir a gente precisa amar mais. Não é aquele amor raso. Para servir a gente tem que amar mais. A Jesus em primeiro lugar. E ao próximo como a si mesmo. Zacarias e Isabel são um exemplo de quem ama. Mais do que a falta de uma bênção. A maior bênção que eles podiam receber na terra, que eles esperavam, que era filho. Eles amam o Senhor. Por isso eles não vão deixar de servir. Aí o versículo 8 vai mostrar para a gente aqui. Olha que incrível. Verso 8. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de quem? De Deus. Onde? No templo. Servir na igreja é mandamento para quem é justo diante de Deus. Para quem ama o Senhor, ir para o templo servir faz parte, está no pacote. Pastor, mas eu não posso dizer aqui. Irmãos, essa igreja suja? Sim. Alguém aqui sabe passar pano? Varrer? Então você pode não ter habilidade de lidar com pessoas, mas você é bom com a vassoura, bom com o rodo, bom com o pano, você pode tirar um dia no mês e vir fazer. Ó, só um glória a Deus. Pastor, não gosta de limpar nem a minha casa. Quem aqui ainda não casou? Vou liberar a palavra. Quem aqui quer casar? Levanta a mão. Você, essa mão aí você vai casar nada. Vai continuar do jeito que você está. Deus livre. Em nome de Jesus, sirva a Deus que Deus te dá um presente dele para a tua vida. Eu creio que eu sou um presente de Deus na vida da minha esposa, como ela é um presente na minha vida. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi a alegria da minha esposa lavando o banheiro da igreja, cantando louvores a Deus. Lavando o banheiro da igreja. Mas as jovenzinhas, os jovenzinhos de hoje querem tiktokear. Vou stalkear a rede social do outro. Vai lavar o banheiro, dando glória a Deus. Vai lá. Vai lá dizendo o quanto você ama Jesus. Enquanto você não encontra um noivo ou a noiva aqui da terra, celebra o noivo do céu. Aquele que vai vir nos buscar. Irmãos, eu dei o exemplo do banheiro, pelo amor de Deus. Ai, pastor, vai ter campeonato pelo banheiro da igreja. É só um exemplo, ela não fazia só isso. Evangelizava, servia a Deus.
Quem aqui desse pessoal que ainda não casou quer casar com uma pessoa de Deus, que seja uma bênção na tua vida? E como é que você vai encontrar essa pessoa ou ser encontrado por essa pessoa? Servindo a Deus. Servindo com todo o teu coração. Porque se for uma pessoa de Deus de verdade, ela olhando para você e vendo que você não serve, se não serve para Deus, também não serve para mim. Esse tem que ser nosso termômetro. Se não serve para Deus, para mim não serve. Simples. Se a pessoa não é fiel nem a Deus, que vê tudo, todas as coisas em todo o tempo, que ama a pessoa como ninguém consegue amar. Eu não amo mais minha esposa e meus filhos do que Deus ama. Mas ninguém ama minha esposa e meus filhos mais do que eu. Aqui na terra ninguém. Ninguém. Eu tomo um tiro por eles. Mas Deus matou o filho dele, por eles e por mim. Então assim, nível de amor pela minha família maior que o meu, só o de Deus. Só o de Deus. Então eu preciso amar a Deus, que Deus vai mostrar alguém que o ama muito. Alguém entendeu aqui? Os dois são justos, amam a Deus, servem a Deus, mas não têm filho. Certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme o que? A escala. Eu não gosto de negócio de escala, eu vou quando eu quiser. Bom, tá aí, não vou nem entrar em detalhes, os líderes aproveitam e falam com a turma. Servir a Deus com ordem decentemente, não é bagunçado não, cada um faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, não é desse jeito não, tá? Aí vai dizer, foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Qual era a maior bênção para uma família do povo judeu? Qual a maior bênção? Filhos. Eles tinham filhos? Não, eram bem velhos, não tinham a maior bênção que podia ter, mas continuavam disponíveis para servir. Põe o próximo tópico para mim que eu vou acelerar. Já estamos na metade da mensagem, eu vou acelerar para o final agora. Continue servindo a quem? A Deus, mesmo quando suas maiores necessidades e bênçãos ainda, qual é a palavra que eu usei? Qual a palavra? Continue servindo a Deus, mesmo quando suas maiores necessidades e bênçãos ainda não tiverem sido atendidas, porque é servindo a Deus que elas serão. Ainda não recebi o que eu mais desejo, o que eu mais espero, mas isso não vai ser motivo para eu parar de servir a Deus. O que eu vejo de gente falar, fui na igreja, minha vida financeira não melhorou, eu saí. Fui na igreja, meu casamento não deu certo, saí. Mas aí você vai fazer um raio-x, você vai ver que a pessoa foi à igreja. Ela não se tornou igreja. Ela não se tornou imagem e semelhança de Cristo. Ela não se permitiu ser moldada. Aliás, quando a gente se permite ser moldado, imagem e semelhança de Cristo, a gente entende que a gente não pode impor nada a ninguém. Jesus impôs que todo mundo o aceitasse e o amasse? Que todos que andaram com ele fossem perfeitos? Judas o traiu. Pastor, então eu fui para a igreja, busquei, fui uma benção, pastor, não me julga não estou julgando ninguém, eu só estou comparando a Bíblia com a nossa realidade. Jesus conseguiu impedir que Judas o traísse? Mesmo assim ele foi para a cruz. Sabe qual é o nosso problema? É que se o Judas nos trair, a gente acha que não adianta servir a Deus. Mas o Judas trair Jesus fazia parte do pacote. A gente vai ter dores, frustrações e decepções, e está no pacote. Continua amando Jesus, continua servindo a Deus, porque o teu lugar está preparado. A Bíblia diz que Deus trouxe Jesus de volta para o lugar que era desde antes da criação, assentado à sua direita. Jesus está lá, e de lá intercede por nós hoje. Fica tranquilo, continue servindo a Deus. A gente tem que parar de usar a falta de uma bênção, ou de uma transformação, ou de uma mudança como desculpa para não servir a Deus. Eu creio que essa parte já está bem explicada. Então ou não está? Verso 10, vamos seguir. Versículo 10, diz assim: enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava onde? Do lado de fora. Tinha mais gente dentro ou fora? Fora. Tem mais gente fora da situação e da realidade da tua vida do que dentro. Tem mais gente longe, sem entender o que você derrama diante de Deus, do que a gente compreendendo. Pare de esperar que todo mundo compreenda sua intimidade. A gente pensa que todo mundo tem que compreender, mas não tem. Tem coisas que algumas pessoas próximas vão estar perto, vão poder nos ajudar. Quando Jesus ia operar alguns milagres, falamos esses dias aí, da filha de Jairo. Quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele levou todos os discípulos com ele? Não, Pedro, Tiago e João. Transfigurar Pedro, Tiago e João. No Getsemane, Pedro, Tiago e João. Mas no Getsemane, Pedro, Tiago e João dormiram enquanto Jesus orava. Mesmo os mais chegados em algumas guerras nossas não vão conseguir estar
ao nosso lado. É normal, gente. Não é legal, não é gostoso, mas é normal, é humano. Você acha que você está 100% na batalha dos outros? De todo mundo? Seja verdadeiro, você está? Não está. Fala o nome de uma pessoa que você ama muito. Não, cuidado, calma. Quem é casado, fala o nome do seu cônjuge, porque ele está do lado, vai ouvir. Pensa, não fala não. Melhor. Pastor, não sou obrigado a ser hipócrita, depois como que eu vou ser? Pensa no nome de alguém que você ama muito. Você está 100% em todas as batalhas e desafios dessa pessoa? Não, então, pastor, não está. Deus lhe mostraria uma série de situações que aquela pessoa passou no íntimo que você nem percebeu. Porque você é humano. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente só enxerga quando o outro faltou para a gente. A gente não enxerga quando a gente faltou para o outro. Me lembrem, me cobrem de pregar uma mensagem sobre as pessoas que a gente deixa sangrando no meio do caminho. Isso é forte. Mas esteja preparado para ouvir. Perdendo vida pelo caminho. Sério. Às vezes a gente só enxerga quem nos decepcionou, quem não estava lá quando a gente precisava. Mas se a gente fizer uma análise da nossa vida, a gente vai perceber que muitas vezes nós não estivemos lá para alguém que precisava de nós. Eu inclusive. E venho aqui pedir perdão para vocês. Perdão por não estar lá em algum momento que você esperava que eu estivesse. Algumas vezes, ou muitas vezes, ou a maioria das vezes, foi uma falha minha. Me perdoe. Mas eu ouso dizer que outras vezes foi Deus que me impediu de estar lá. Paulo disse, eu quis muito estar com vocês, igreja. E aí ele vai falar de alguns lugares que ele quis visitar. Mas ele disse que quem impediu ele algumas vezes? Quem? O próprio Deus. Por quê? Porque se ele viaja, ele não escreve. Se ele viaja, ele não? Era melhor ele preso escrevendo do que ele viajando e pregando. Porque ele viajando e pregando, ele dá a mensagem aqui para um grupo. Mas ele preso escrevendo, ele alcança gerações e gerações e gerações. E a gente ouve de Paulo até hoje porque ele ficou preso. Agora na época dele alguém ficou frustrado. Cadê o Paulo? Paulo disse que ama a gente, mas não veio. Paulo não apareceu. Aí, é esse aí que vocês dizem que é apóstolo também, que Jesus apareceu para ele. Ele não vem aqui ver a gente, ele não está. Vocês acham, irmão, que não teve murmuração na igreja por falta da visita de Paulo? Como tem até hoje? Teve. Mas era mais útil. Volto a dizer, pelo amor de Deus, eu não estou me comparando a Paulo, nem me escondendo atrás de Paulo. Eu falei que muitas vezes a falha é nossa. Mas tem algumas vezes que é Deus que diz, não vai lá. Deus arruma um jeito de você não conseguir receber ninguém, porque aquele momento é seu com Deus. Zacarias está sozinho servindo no templo lá dentro, cordinha amarrada na cintura, mensagem para outro dia, porque quando o sacerdote ia lá no lugar santíssimo, via com a cordinha e aquele monte de sino balançando, porque a roupa tinha aquele monte de sino, aquele barulheira, aí ele está oferecendo. Se ele ficar muito tempo sem nenhum movimento, os caras não tocam na cordinha, não acontece nada, já sabem que ele entrou em pecado. A glória de Deus consumiu ele, eles vão puxar a cordinha só para tirar o corpo do sacerdote que entrou indevidamente à presença de Deus. Isso é sério? Mas é um momento íntimo entre Zacarias e Deus. Como é que andam os seus e os meus momentos íntimos com Deus? Ou é só aqui na multidão? Porque a vida de Zacarias vai mudar. A descendência de Zacarias vai ser estabelecida. Descendência poderosa. O maior sonho da vida de Zacarias vai ser liberado. Mas é no momento íntimo com Deus. Eu estou aqui para te dizer que grandes viradas vão acontecer na sua e na minha vida, através dos nossos momentos íntimos com Deus. Não é só na multidão. Momentos íntimos. Ele estava no templo, mas era um momento íntimo. Ele entra e ninguém pode estar com ele. Tem batalha que você vai entrar e ninguém pode estar com você, ainda que você queira, ainda que eu queira, ainda que a gente lembre de um monte de gente que a gente ajudou, um monte de gente que prometeu nos ajudar. Eles não poderão nos ajudar. Eu lembro de um pastor uma vez que falou assim para mim: como é que está aí? A gente está bem no começo da família de Cristo. Não, estamos na fé, na bênção, mas também manda a sua conta, seus dados bancários, que eu quero fazer uma transferência, quero ajudar. Você me ajudou muito, você já me serviu muito, sempre cuidou de mim. Eu não posso nem falar de região, nada de onde que é, porque senão eu posso. E tal, e tal, e tal. E realmente, vixe, o que a gente cuidava, servia, honrava, investia, sempre que ele estava conosco. E eu quero fazer. Eu mandei os dados bancários, eu acho que ele perdeu. Porque deve ter o que, uns 8, 9 anos, que ainda não chegou o dinheiro. Eu não pedi nada, irmãos. Ele mandou uma mensagem perguntando e falando que queria semear. Cuidado para não fazer voto de tolo. Ninguém é obrigado a votar. Aí depois ele falou assim: eu estou indo para aí. Como a quantia que eu quero ajudar vocês? A quantia expressiva? Aí eu fiquei tentando entender a lógica da coisa, mas tudo bem.
eu não vou transferir, eu vou levar em mãos. Quando a quantia é expressiva, aí que você evita carregar na mão, eu vou levar em mãos. Eu vi ele um monte de vezes, irmão, mas a mão dele esqueceu. Eu não estou falando isso reclamando, eu estou falando que quando ele falou aquilo, a gente tinha grandes demandas. E a gente criou expectativa, vai nos ajudar. A gente está começando e vai ajudar muito. E bênção. E a gente ficou esperando e nunca veio. Mas Deus nunca deixou faltar. Eu estou te dando um testemunho pessoal porque muitas vezes você esperou que alguém fizesse e se alguém não fez. E muitas vezes foi Deus até quem pediu. Para que você tivesse a sua experiência com Deus de outra forma. Para que Deus te abrisse a visão em outra área. Para que uma fonte... presta atenção, que uma fonte é melhor do que uma poça. Uma poça d'água, você pega toda a água dela e acabou. Uma fonte continua jorrando. O que Deus tem para você e para mim não são poças, são fontes de águas vivas que jorram para nós e depois jorram em nós. Jesus se apresenta, jorra para nós. Agora quem bebe da água que Ele dá, bebe, se sacia e jorra eternamente. Nós somos fontes de Deus na terra. É isso o Evangelho. Para de lamentar as poças que não te saciaram. Para de lamentar as represas. Gente que segura tudo, que represa tudo. E começa a valorizar a fonte que está jorrando hoje aqui. Deus está abrindo fontes hoje aqui. Eu vou dizer de novo, Deus está abrindo fontes hoje aqui. Deus está levantando fontes para famílias, para ministérios, para empresas. Deus está levantando fontes nesse lugar que vão jorrar e saciar muita gente, mas você precisa parar de lamentar as poças, as represas que não te supriram. Agradeça a Deus e vá adiante. Se possível for, você tem que perdoar alguém, dá até uma oferta para quem você precisa perdoar. E se no final do culto muita gente procura para me dar uma oferta, eu vou ficar preocupado. Brincadeiras à parte, vá adiante. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava onde? Do lado de fora. Tem gente que está até orando por você, mas eles estão do lado de fora, eles não conseguem estar dentro da tua guerra. Tem gente que está orando por nós, mas a gente não está ouvindo, eles estão do lado de fora, e a gente acha que eles não estão nem aí. Zacarias via a multidão orando do lado de fora? Não, mesmo assim ele não foi murmurar. Sabe que às vezes você está reclamando, está brigando, falando mal. Nossa, Deus. Corre, Feliciano, com 2 cadeiras aqui, filho. Pega 2 cadeiras e voa aqui. Pronto, você me falou, pastor, às vezes eu não sei o que, pode me chamar, então vem aqui. Senta aqui na mesa da pizzaria comigo. Não, lá de casa, senta de cá, filho. Na mesa de bar, porque a gente é crente. Não vou falar garçom aqui nessa mesa de bar, não. Aí estava aqui, Feliciano, que benção, não sei o que e tal. Você vê lá o pastor Diego, a pastora Dani, uma benção. Mas tem umas coisas aí, não querendo falar mal. Porque o diabo sempre começa assim, né? Não é falando mal. É só algumas constatações. Você viu isso? Aí ele fala, pastor, eu não queria falar, mas eu também já vi umas coisas. Mas vamos orar por eles, né? Aí naquela hora os dois estão na casa deles. Senhor, abençoa o nosso pastor. Senhor, abençoa o Feliciano. Senhor, abençoa a igreja. Uma das maiores tragédias da nossa vida é a gente estar falando mal de alguém que naquela hora ou em algum momento está orando pela gente. Como é que são as suas mesas? Como é que são as pizzadas na tua casa, ou na casa de quem você vai, churrascadas? Obrigado, Fê, Deus abençoe, viu? Não senta nessa mesa, não, senta na outra, na boa, tá? Como é que tá? Não é falando mal. Não, eu falo às vezes isso. Mais alguém? Gente, é por causa da eleição, vocês são muito apreensivos? Não, porque o culto da manhã é outro culto. Família de Cristo volta em nome de Jesus. Olha, ela quase chegou. Eu ouvi que ela está ali na esquina. Gente, pelo amor de Deus, a turma aí dos candidatos faz mais barulho que a gente. Está mais viva. Hoje é dia de glória de Deus no Brasil, em nome de Jesus. Está vendo como vocês estão preocupados? Discernimento. Não, vai dar certo, em nome de Jesus. Tem que tomar cuidado com as expressões. Tem que me controlar. Vai, em nome de Jesus, vai. Mas eu não vou falar de política. São só princípios e valores que a gente acredita, mas não vou induzir ninguém a fazer nenhuma escolha. Cada um sabe a vitória que precisa receber de Deus. Vamos voltar. Estou fazendo V da vitória. V, vitória. 2 Vs. Um na igreja, outro na eleição. Como é bom ver que a maioria está rindo. Sinal que nós estamos tudo do mesmo lado. Vocês voltaram.
Irmão, mas sério, não deixa essas coisas te abater esse ponto não. Fica firme com Jesus. Cuidado com as mesas. Cuidado, você é uma pessoa de Deus, mas você está abortando muita coisa em conversas inapropriadas. Abortando. Você está adiando o cumprimento de promessas na tua vida, por não saber que tem gente orando por você do lado de fora. Eles estão fora do teu problema, eles não estão ali andando com você no dia a dia, eles não estão abraçados com você toda hora, não estão. Mas eles estão orando por você. Hoje, eu vou falar pelo Espírito, hoje em nome de Jesus, tem gente aqui que vai ligar, mandar uma mensagem para alguém, vai dizer, olha, estou te mandando essa mensagem que eu recebi uma palavra hoje, eu queria te pedir perdão e agradecer por tudo que você fez na minha vida. Ponto. Não precisa entrar em muito detalhe não. Se puder, manda uma caixa de bombom na pessoa, manda alguma coisa, faz um pix. Porque a gente precisa expressar realmente honra e gratidão a quem nos ajudou em algum momento da vida. Mesmo que hoje não esteja, mesmo que o rompimento não tenha sido legal. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Pastor, eu já fiz isso, então glória a Deus, está tudo em paz, tá? Você não precisa ficar remoendo coisas que... Mas tem gente que às vezes nunca fez. Se você já fez e está tudo bem, está tudo bem. Deu para entender? Mas tem gente que precisa, que nunca fez isso. Faça. Um pastor, um irmão, uma irmã, um familiar, um ex alguma coisa. Me perdoa, tá? Agora, pelo amor de Deus, vai mandar, você é casado, vai mandar mensagem para ex-namorado, vai virar uma confusão. Esquece, não é esse caso que eu estou falando. Não se meta nessa confusão. Aí você só ora a Deus, Senhor, vira a página e está tudo bem. Mas Zacarias está lá dentro, ele não vê o que está acontecendo lá fora, mas tem coisa acontecendo lá fora. Só que lá dentro está acontecendo algo maior. Olha o que diz o versículo seguinte, 11. Gente, essa mensagem é muito poderosa, meu Deus. Então um anjo do Senhor lhe apareceu. Ih, gente, eu não queria, mas vamos lá. Apareceu onde o anjo do Senhor? Apareceu onde o anjo do Senhor? Não, eu não vou fazer nenhuma heresia, mas apareceu à direita. Não, me conta, me recuso a dizer que na esquerda só aparecia um demônio, não vou falar. Mas a Bíblia diz que o anjo apareceu lá, graças a Deus, à direita do altar, apareceu o anjo. Enquanto o povo, a multidão está lá fora orando, e o Zacarias está lá dentro, no íntimo, o anjo está chegando. O que eu estou falando para você, igreja? Quem é espiritual vai pegar essa aqui. E se você não agarrar agora, meu irmão, não para de pregar. Enquanto você permanece na sua intimidade, no templo, na comunhão, o anjo está vindo ao teu encontro para trazer a resposta da tua vida. A maior resposta da tua vida vai se revelar quando você parar de olhar para a multidão. Para de lamentar que a multidão não está lá dentro com você. Para de lamentar que alguém não está dentro dessa luta com você. Aquela pessoa não tem a mesma estrutura. Deus não preparou aquela pessoa para a batalha. É tua essa batalha. O anjo está chegando. O anjo quer chegar igual ele chegou com Daniel. Falou, Daniel, é nós dois contra a rapa. A rapa eram leões famintos. Mas quando o mundo espiritual governa a terra, ninguém segura. Jesus entrou na fornalha com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Volto para o Daniel. O rei Dario amava Daniel, não dormiu aquela noite. Se Daniel tinha um amigo de verdade, era o rei, mas o rei não podia. Imagina o Daniel vai com raiva do rei. Qual que é a resposta do Daniel para o rei quando o rei aparece? Daniel, por acaso o Deus a quem você serve teria te livrado da fúria dos leões? Da fúria dos leões? Daniel diz, ó rei, morra miserável, Deus é da minha vida e você é do diabo. Foi isso que ele falou? Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo. Eu tive a noite mais incrível da minha vida, rei. Eu passei a noite com o anjo aqui, ó, comigo. Tete a tete, nós batemos papo. Ele me contou umas coisas que eu não sabia. Porque, irmão, alguém... Não, eu vou ser sincero. Eu, Rogério, Deus, com muito temor eu digo isso. Eu ficaria frustrado se Deus mandou um anjo lá, o anjo chegou. Eu estou lá dentro da cova dos leões, pensando, vou morrer. O anjo entra lá. Anjo, você veio? Vim para te guardar. Glória a Deus. Vamos conversar. Não posso conversar, só vim aqui para te guardar. Abre as asas e fica mudo a noite inteira. Eu falaria, Senhor, estou muito grato. Pô, o Senhor mandou um anjo aqui, eu não posso nem conversar com ele. Alguém mais pensa igual eu? Gente, a gente precisa pensar. A gente pensa assim que a gente lê, como a gente lê está resumido, parece que é assim, né? Daniel foi jogado lá dentro, o anjo veio, e aí o rei já voltou, Daniel saiu. Não, irmão, foi uma noite inteira. Que horário começava a noite? Pôr do sol.
E que hora começava o dia? Nascer do sol. Daniel ficou umas 12 horas com o anjo. Irmão, se eu passar 12 horas com o anjo, ele não falar nada, meu Deus do céu. Eu falo, então Jesus, me leva. Porque eu não aguento. Tem alguém aqui que é curioso? A Natália está até comendo a unha já. Só de imaginar passar a noite com o anjo não falar nada, ela... Fala, anjo. Quando é que vai ser? Porque, agora que eu imagino, Daniel conversou, teve conhecimento que ele nunca teve a vida inteira. Quando o rei chegou, Daniel não estava magro. Rei, você não fez nada, mas Deus é na minha vida, igual a gente quer fazer. Deus é na minha vida, vocês tudo vão ver. Rei, eu sei que você fez o melhor que você podia. Você foi até onde dava. Mas Deus permitiu que acontecesse assim. É o José perdoando seus irmãos, dizendo: o mal que vocês tentaram contra mim, Deus tornou em bênção. Deus me enviou à frente de vocês, porque está vindo um tempo ainda mais difícil. Não acabou, o tempo bom veio, o tempo ruim ainda tem um tempo pela frente, ainda tem. Mas Deus me pôs para governar sobre isso. Irmão, às vezes Deus te isola numa situação para te dar autoridade para governar sobre situações que você jamais imaginou governar. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Vamos acelerar. Meu Deus, essa mensagem eu vou continuar domingo que vem. Está interessante para alguém? Então domingo que vem traz mais um. Não, eu devia fazer assim, ó, proibido sentar sozinho domingo que vem. Não pode ser com alguém da igreja. Tem que trazer mais um. Você vê que ninguém falou amém? A gente quer ganhar almas pra caramba, né? Vamos lá. Não ame e honre a Deus e sua família apenas diante da multidão. Tem gente que é só diante do cônjuge. Mas quando está fora, fala mal do cônjuge no trabalho. Fala mal do cônjuge para a família. Não, pastor, eu estava desabafando com a minha mãe. Então você precisa se converter à Bíblia. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, serão ambos uma só carne. Quem é uma carne comigo não é minha mãe, é minha esposa. Amo minha mãe, Abel manda honrar pai e mãe. Mas quem é uma só carne comigo chama Angélica, não Ângela. É perto, mas não é igual. Ai, mamãe, a Angélica não fez a comida que eu queria. Ai, vem pra cá, filho, eu vou fazer. Faz nada, porque ela não cozinha tanto. Tem gente que está destruindo o seu casamento porque ainda não está vivendo um casamento bíblico. Casamento bíblico tem BO que é entre o casal e mais ninguém. Tem BO que é entre o casal, Deus, quando eu falo mais ninguém, é o sacerdote, um líder que trata de casamento, alguém que tem autoridade. Não é para chorar para a família. Tem gente que não cresce financeiramente, não prospera, não cresce no local do trabalho, porque tudo que acontece lá vai chorar para alguém. Até quando? Está na hora de sermos forjados a superar, a ir além. Tem gente, irmão, toda igreja que entra reclama da igreja que saiu. Eu vim para cá, a igreja que eu estava era uma bênção, mas tinha umas coisas. Ai, irmão, quando chega assim, fala para mim, mas tinha umas coisas, fala assim, eu estou vendo, já chegou uma aqui diante de mim. Ninguém é bom bastante, irmão, todos nós temos qualidades e defeitos. Cuidado com isso, cuidado. Ame a Deus e a sua família no meio da multidão e também no secreto, no particular. Está claro para alguém aqui? Deixa eu correr que eu quero encerrar pelo menos a parte de hoje com você. Verso 12. Versículo 12, vou correr aqui. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Faz tempo, mas Zacarias continua orando. Zacarias continua orando pelo seu pedido, não é tarde demais. Continua orando pelo seu casamento, não é tarde demais. Continua orando pelos seus filhos, não é tarde demais. Continua orando pela sua família, pelo seu ministério, pela sua saúde, pela sua vida financeira, pelos seus negócios. Continua orando pela nação brasileira, não é tarde demais. Continue orando, a tua oração foi ouvida. Significa que, qual foi? Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Filho, homem específico, oração específica. Presta atenção. Os dois são velhos, não tem filho, mas João continua orando por um filho. Zacarias continua orando por um filho. Deus, me dá pelo menos um filho para eu ter descendência. Me dá pelo menos um filho para te servir. Me dá pelo menos um filho. E foi ninguém mais, ninguém menos que João Batista. Qualidade. Nem sempre é quantidade. Qualidade. Um homem que perseverou em oração. Perseverou. Mesmo parecendo tarde demais. Ele continuou pedindo a Deus um filho. Quantas orações você largou no meio do caminho? Quem fez projeto de vida para esse ano? Como é que anda o seu projeto de vida? Último domingo do mês a gente fala até de trazer o projeto de vida, dar uma olhada, ver como é que está.
Tem gente quando pergunta, irmão, quem gostaria de compartilhar um testemunho? Inclusive sempre falo, o pessoal não é perguntar se alguém tem. Deus está fazendo algo sempre. Quem quer compartilhar? Porque Deus está fazendo na vida de todo mundo toda hora. A gente que às vezes não percebe a grandeza do que Deus está fazendo. Dá uma olhadinha no teu projeto de vida. Domingo que vem vai dar briga aqui. Nossa, pastor, eu nem tinha reparado. É mesmo, isso aqui eu escrevi, Deus fez. Ou isso aqui Deus respondeu, aqui está acontecendo. A gente desiste de orações muito rápido. A gente para de acompanhar orações que a gente fez muito rápido. Em nome de Jesus, Deus está nos abrindo os olhos. Nós vamos voltar a enxergar o que Deus começou a falar com a gente em oração. Volta. O Zacarias, a tua oração foi ouvida. A oração que ele fez na comunhão ou no particular? Você tem orações para ser respondidas que você fez no particular? Tem gente que parou de orar no particular, só ora no coletivo. Aí o anjo fala assim, eu queria até trazer notícia que a tua oração foi ouvida, mas você não ora? Tua resposta chegou. Não tem resposta. Você não fez oração particular. Você parou de servir a Deus porque a tua bênção demorou para chegar. Zacarias não parou de servir a Deus. Zacarias não se importou em ser julgado pelos outros. Eu vou parar de servir porque eu sou julgado. Imagina toda vez que eu vou lá, a sorte cai sobre mim. Aí eu vou e falo, vai aquele homem que não tem nem filho. Estamos lascados, vamos orar forte aqui fora. Porque lá dentro, né, nós temos um sacerdote meio fraco. Se Deus não deu nem filho para ele, você acha que o povo não falava, irmão? Gente é gente em todo lugar. Para de dizer que você não vai servir a Deus porque vão te julgar. E sirva a Deus, deixa julgarem. Amém. Amém que as crianças estão falando. Isso mesmo, Mel. Toca o terror espiritual aí. É a tua voz aí. Se o povo não fala, você fala. Ela está, amém, vamos lá. Fogo. Irmão, faz sentido isso aqui? Vamos seguir aqui. Versículo 14. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio de quem? Do Espírito Santo, antes mesmo de aborto é crime, aborto é pecado. Salmo 139, depois você leia, não dá tempo hoje. Domingo que vem eu vou falar sobre filhos, talvez, se Deus permitir. Alguém se importa com aquilo que você vai gerar? Desde a concepção, o Espírito Santo já foi liberado. Já foi dado um Espírito. Tem Espiritinho? Hã? Ah, um Espiritinho. Israel é um Espiritinho. Rogerinho é um Espírito médio. Eu sou um Espiritão. O Zé não está aqui hoje para eu falar, é um espiritoso. Espiritoso. Espírito. Deus dá um espírito desde a concepção. Para cada feto. Desde a concepção já tem um espírito. Quem pratica aborto. Quem é cúmplice de aborto. Quem escolhe. Irmãos, eu tenho muito temor, mas eu não tenho problema de falar, eu vou falar. Não é por nenhum viés aqui, para todo mundo. Quem escolhe ser governado por alguém que quer liberar aborto. Está compactuando com mortes, com a destruição de vidas, com o impedimento de uma geração chegar, e às vezes vai impedir chegar uma geração de João Batista, e mais, está impedindo o Espírito dado por Deus de vir, através de um corpo. Foi Deus que deu o Espírito, e a pessoa impediu que ele chegasse à vida. Irmão, eu vou mostrar coisas para você na Bíblia domingo que vem. Meu Deus do céu. Estou animado. Você vai começar a gerar filhos naturais, espirituais, propósitos, com outra visão, com a visão da dimensão espiritual, daquilo que já está sendo liberado sobre a tua vida. Prepara que vem coisa grande aí. Mas eu preciso correr aqui. Vamos lá. Cheio de Espírito Santo no mês de nascer. Aí diz aí, ó. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltarem para seus filhos. E levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Nossos filhos serão essas pessoas. Meu filho não vai ser mais um rebelde. Não vai entrar na roda dos rebeldes. Não vai querer ser igual aos rebeldes. Ele vai ajudar os rebeldes a se converterem a Cristo. Mais alguém está nessa? Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Agora não priva os seus filhos de crescer na presença de Deus e de enfrentar seus desafios. Ele ser grande em poder significa que ele vai ter que encarar os desafios dele.
Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é em idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias que essas coisas acontecerão. Até o dia em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Isso aconteceu comigo uma vez. Alguns aqui já ouviram esse testemunho. Domingo que vem eu falo. Já aconteceu comigo. Deus me fez calar por causa de uma bobagem que eu falei, que eu não era capaz, que eu queria desistir. Deus me tirou a voz na hora e falou comigo. Domingo que vem eu conto para vocês. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles. Perceberam seu gesto, seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para onde? Para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel, o que diz aí? Engravidou. E não saiu de casa por 5 meses. Para um instante, põe aí o próximo tópico. Eu vou falar 2 tópicos agora rapidinho e a gente vai para o último. Deus tem uma visão específica para cada um de nós e para cada família. Não despreze a presença dele. Todo mundo percebeu, ele teve uma visão de Deus. Lá dentro, o anjo veio e falou algo específico com ele. Continua que no meio dos seus desafios, Deus tem uma visão específica para você e para sua família. Não é tarde demais para Deus te dar essa visão. Põe o verso 25 para mim, por favor, Ana. E aí eu já vou para o próximo tópico. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim o quê? Tirou de mim o quê? A humilhação pública de não ter filhos. Põe o próximo tópico, por favor. Deus silencia o que for preciso. João Batista ficou calado. Mas faz cessar o tempo de... Deus vai silenciar algumas vozes na sua vida, e até algumas coisas que você fala. Mas fica tranquilo que Ele está trabalhando para tirar a humilhação da tua vida. Às vezes a gente reclama porque silenciaram algumas vozes. Mas foi para Deus trabalhar o nosso interior para tirar a humilhação. E faz gerar o quê? A honra. Creia. Alguém crê nisso? Diga glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Eu paro hoje por aqui. Vamos orar, se coloque de pé. Deus falou com alguém.